Bom dia, eu sou o Matroz e hoje vamos falar de algo um pouquinho diferente. Acredito que a maioria de vocês devem saber o que é Overwatch, né? Aquele jogo de tiro de heróis, muito inovador e divertido. Com certeza era uma das melhores experiências multiplayer já feitas. Destaque no Era. Mas afinal, por que eu tô falando sobre Overwatch? Bom, o contexto disso é que na última temporada de conteúdo lançada para o jogo, foi adicionado um novo herói, Venture. Cara feia do caralho, parece um dinossauro. Venture é um herói de dano, e ele é um escavador muito carismático e que além de muito gentil, tem uma personalidade muito agitada. Ele é basicamente o mineiro do Clash Royale, só que com uma grande diferença. Ele é não binário e supostamente faz uso dessa coisa imbecil que nós chamamos de pronome neutro. E é aí que mora o problema. Ter um personagem assim, por si só, não é necessariamente um problema. Já tivemos muitas inclusões de personagens LGBT em outros jogos. E muitas dessas inclusões foram até que bem feitas e sem nenhum problema. No próprio Overwatch mesmo, nós temos personagens que são canonicamente homossexuais. Eu posso não concordar e achar bizarro e até mesmo tosco um personagem sem gênero? Não. Sim! Não! Posso, mas no fim do dia, vai ser só mais um boneco que busca trazer uma representatividade para que algumas pessoas se identifiquem com o personagem e que por consequência isso acaba atraindo mais público pro jogo. Porém, nós não estamos falando de um jogo e muito menos de uma empresa que pensa nos seus jogadores e em seu público. Estamos falando de Overwatch e da Activision Blizzard. A maioria esmagadora deve conhecer essa empresa pelos seus famosos jogos multiplayer e de serviço, como Call of Duty, Diablo e o próprio Overwatch, é claro. E o que todos esses jogos têm em comum? Práticas completamente nojentas e anticonsumidor que cagam completamente para qualquer limite moral ou ético e que obviamente são pensadas inteiramente para tirar o máximo de dinheiro dos seus consumidores. E vai desde preços completamente abusivos e irreais por itens digitais que claramente não valem o preço imposto, ou vocês vão me dizer que essa skin horrorosa vale R$90, ou melhor, que essa luvinha do King Kong vale R$490. E além dessas práticas completamente absurdas, é claro que eles também fazem as famosas falsas inclusões de minorias para ter mais público e ficarem com cara de bonzinhos no final. E esse caso do Venture é só mais um caso de uma diversidade puramente comercial que só foi feita para tentar deixar o nome da empresa mais bonito aos olhos da mídia atual e do povo maluco que acha que tudo tem que ter diversidade. Mas se você estiver duvidando de mim e acha que eu tô só exagerando, você acha isso mesmo? Vem comigo e vamos dar uma olhada no que a Activision Blizzard andou fazendo nos últimos anos. Indo de 2021 até o fim de 2023, a Activision se envolveu em uma grande polêmica por conta de diversas acusações graves de assédio. Foram feitas diversas denúncias alegando que o ambiente de trabalho da Activision estava marcado por assédios tanto físicos quanto morais, principalmente contra as mulheres e contra outros funcionários que trabalhavam dentro da empresa. E muitas dessas denúncias, se não todas, foram praticamente confirmadas e comprovadas. E o pior de tudo isso é que o CEO da Activision tinha conhecimento de tudo que estava acontecendo há anos e nunca fez nada, o que só confirma o quão nojento e perturbador deveria ser trabalhar nesse lugar. Após isso, houveram diversas demissões e vários funcionários saíram da empresa e prestaram sua insatisfação e repúdio contra a Activision. Até mesmo o próprio CEO se afastou de seu cargo. Atualmente, após pagar algumas indenizações e promover discursos vazios de mudança e inclusão, a Activision segue intacta, gerando milhões e milhões de dólares como se nada tivesse acontecido. Eu sou não binário e eu também uso ele e dile, porque... Ai, tomar no cu, miséria.